Antes de qualquer coisa, quero desejar a cada um de vocês um dia muito mais que abençoado e repleto do amor de Deus e falar para vocês que a noite agora na política realmente está pegando fogo. Ao começar por uma informação importantíssima, diretamente dos bastidores da Casa Branca, diretamente de Donald Trump. Trump acabou de falar em fraude eleitoral. É isso mesmo, e deixou toda a esquerda desesperada. Gleisi Hoffmann acaba de se manifestar e deixou Lula em maus lençóis. E se não bastasse tudo isso acontecendo, eis que surge a justiça absolvendo o ex-presidente. A esquerda está desesperada com tudo que vem acontecendo, mas a cereja do bolo vai vir mesmo na hora que vocês descobrirem o que vai revelar Eduardo Bolsonaro, que envolve o nosso amado presidente Bolsonaro e também o ministro Alexandre de Moraes, que, segundo informações, gente, era tudo que eles não queriam que vocês soubessem. Mas a cereja do bolo vai vir mesmo na hora que vocês escutarem que vai trazer uma jornalista que conhece muito bem os bastidores da Casa Branca. E eu não estou falando de qualquer jornalista, não. Estou falando de uma que conhece muito bem o Congresso americano. E o que ela vai revelar aqui, gente, sobre Moraes, vai deixar vocês tão chocados que até mesmo aqueles que apoiam Moraes e o defendem ficaram revoltados com essa notícia. Só não vou ficar dando muito spoiler desse vídeo para ele não ficar muito longo, tá, gente? Só, por favor, não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar seu like e se inscrever no canal. E já vamos começar com ele, William Vac, detonando com o governo Lula. E olhem o que ele disse. Mas antes, olhem o que disse este policial. O que o STF quer do Brasil é quanto mais confuso, melhor, para que a gente possa decidir de forma diferente a cada momento político do país. Quanto menos lei tiver amarrando isso, os ministros do STF vão tomar uma decisão. Né? Agora eu vou tomar a decisão assim, porque se refere a esse político aqui. Agora eu vou tomar assim, porque se refere a esse. Eles querem confusão. E essa confusão ela vai descendo para o Brasil em todas as escalas. Muitos policiais hoje estão com medo de atirar. Imagina que um juiz ele vai demorar 1 ano para julgar, 2 anos para julgar. O delegado ele está no ar-condicionado na mesa, avaliando o que o agente da autoridade trouxe para a delegacia à noite. Ele também tem alguns minutos para pensar sobre como ele vai conduzir aquilo. O policial não. O policial é ali, naquele momento, naquele segundo ele tem que tomar atitude. Então ele está muito mais propenso ao erro. O governo andava bastante preocupado com a escolha do presidente e com a escolha do relator da CPI instaurada no Senado para investigar a atuação do crime organizado. O governo estava, claro, preocupado com possíveis repercussões negativas para a imagem do governo. Mas Lula se encarregou ele mesmo de tornar desnecessária essa preocupação e contribuiu ele mesmo para piorar a já precária imagem que seu governo e seu partido têm quando se trata de questões de segurança pública. Lula decretou que a mega operação no Rio de Janeiro não passou de uma matança, foi desastrosa e tem de ser investigada pela Polícia Federal, subordinada a seu ministro da Justiça. A declaração vai na contramão das pesquisas de opinião e da sabedoria consagrada do marketing político, segundo a qual a sabedoria do marketing político, quando a maré contra é muito forte, é melhor tentar passar por baixo da onda. Evita o vira-vaca, como dizem os surfistas. Pois Lula resolveu desafiar as convenções da política. Resolveu ignorar a sua baixa reputação em matéria de combate à corrupção e crime organizado. E resolveu ignorar a percepção, que vem sendo confirmada por diversas pesquisas, de que é incapaz de melhorar a segurança pública no país. A manobra de Lula é de altíssimo risco político, considerando que o tema no momento, o da segurança pública, é a prioridade número 1 para o eleitor. A questão de poucos dias, o próprio Lula se beneficiava com os crassos erros políticos cometidos pela oposição. Mas, com o que disse hoje, parece ter resolvido devolver esse favor. Lula não é muito chegado à leitura de frases da antiguidade clássica. Uma das mais famosas, bem lá dos tempos da Grécia Antiga, diz que os deuses, primeiro, enlouquecem quem querem destruir. É a arrogância, hubris, que leva à ruína.
E agora, parem tudo que vocês estão fazendo e veja essa denúncia gravíssima envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, que Eduardo Bolsonaro colocou a boca no trombone. Mas antes, gente, olhem isso que aconteceu em plena tribuna com Nicolas Ferreira e uma esquerdista. Vocês não vão acreditar a que ponto eles chegaram. Olhem isso. Corpo. E quando tem deputados aqui dentro dessa casa, né, falando muitas mentiras, é necessário que nós possamos colocar aqui em pauta que esses mesmos deputados que são do PL, que são da direita, eles querem sim que essas crianças tenham filhos para poder aumentar a máfia dos órgãos a qual eles pertencem, que é deixar as crianças nascerem para que eles roubem os órgãos dessas crianças para traficar órgão no nosso país. Então é preciso dizer isso claramente aqui dentro, porque o PL e muitos deputados estão envolvidos com Senhor presidente, todo mundo aqui é livre para poder falar o que quiser aqui nessa casa. Mas existem algumas acusações que são assim, chegam a ser assombrosas. Falar que o PL está querendo derrubar, né, aí esse projeto, para poder vender os órgãos das crianças, porque estamos envolvidos em máfia de venda de órgãos, pelo amor de Deus, pô. Tem que ter um mínimo de racionalidade para poder acusar alguém. Eu sou um defensor de que a pessoa fale o que quiser aqui nessa casa. Pode continuar falando. Mas assim, vamos ter um mínimo de argumentação plausível aqui no debate. Porque essas acusações, se fossem contrárias, não seriam aceitas como meras acusações. Seriam aceitas como acusações graves e que de fato são, e que colocam um partido inteiro em uma posição de criminosos, que nós não somos. Eu nunca vi uma manchete, Marcelo Van Hatten, de que alguém aqui estaria envolvido em tráfico de órgãos de bebês. Pelo contrário, nós queremos que essas crianças nasçam para que elas tenham direito à vida. Sinceramente, vamos nivelar aqui, ter um denominador comum para que nós tenhamos uma multiplicidade de ideias, mas que elas tenham um mínimo de racionalidade, presidente. Só isso que eu peço. Olhem a que ponto eles chegaram, gente. Quando eles não têm argumento, eles inventam. E agora, olha essa denúncia gravíssima que vai fazer Eduardo Bolsonaro. Com certeza. Eu acho o seguinte, se não acontecer a condenação, não é porque o Moraes não quer, porque o objetivo do Moraes é matar o meu pai, literalmente, fisicamente, né? Inclusive, se possível, enviando ele para a Papuda, ou mesmo quem possa vir a sucedê-lo ou representar um sentimento anti-establishment. Então, Alexandre de Moraes, eu coloco ele na prateleira dos psicopatas. Ele só não vai tomar uma atitude nesse sentido de me condenar se outras forças ou outros atores, circunstâncias políticas e momentâneas, impedirem ele de fazê-lo. Então, se ele for aconselhado por outros ministros, né, que tem muita moral dentro da corte, se vier alguma impressão internacional que atinja ele. Então, eu sei que tem ministros da Suprema Corte que não estão gostando desse clima de a todo momento estar em discussão política, estar nos noticiários nacionais falando de política, Congresso, eleição, Moraes, etc. Então, eles mesmos, muitas das vezes, querem colocar panos quentes. Mas o Moraes, a sua estratégia se baseia em sempre dobrar a aposta. Então, como eu sei que ele sempre vai dobrar a aposta do lado de lá, eu tenho que ir do lado de cá, né? Eu não posso entender que, se eu ficar quieto, isso vai ser um fator para amenizar e apaziguar uma relação com o Moraes. Porque nós tentamos isso no passado. Caso emblemático, 7 de setembro, maiores manifestações da história do Brasil em favor de um político, chamado Jair Messias Bolsonaro. 8 de setembro, uma carta, né, que foi atribuída ao ex-presidente Michel Temer, onde o Bolsonaro praticamente quase pede desculpa ao Alexandre de Moraes. Disse que, naquela época, haveria um acordo para que os inquéritos intermináveis, como, por exemplo, o inquérito das fake news, aberto em 2019, mais de 6 anos de inquérito, e ainda não acabou, não tem relatoria, para que esses inquéritos intermináveis fossem extintos. Nenhum foi extinto. A perseguição só piorou. Então eu não tenho outra saída. O meu negócio, o meu papel no meio disso tudo é ser um bombardeiro. Eu sou o B2 sobrevoando ali a cabeça do Alexandre de Moraes e tentando largar o maior número de bombas possível. E tentando alertar outras pessoas, né, outras autoridades brasileiras, para não seguir o caminho dele. Porque o Moraes faz isso com a gente. Quando o Moraes congela a minha conta bancária, congela a conta bancária da minha esposa e tenta colocar os meus filhos sem alimento, o que ele está falando? Ele está falando, toma cuidado. Você vai se relacionar com o Eduardo Bolsonaro, vai se relacionar com a família do Bolsonaro, isso daqui é o que pode acontecer com vocês. Quando ele partiu para cima dos empresários e colocou um grupo de WhatsApp indiciando gente que fez joinha dentro dos grupos de WhatsApp, qual era a sugestão, qual era a ideia do Moraes? É nos tornar tão tóxicos que ninguém pudesse fazer doação de campanha pra gente. Você faria uma doação de campanha pro Jair Bolsonaro sabendo que o Moraes está congelando tudo, destruindo empresa, às vezes até prendendo pessoas? Então esse é o objetivo do Moraes. Eu tenho que, na outra ponta, trazer consequências para essas violações que ele tem feito de direitos humanos. Então esse é o papel que eu estou fazendo daqui de fora. Mas ele vai me condenar, ele vai me condenar. Ele só vai me condenar se alguma força muito superior impedir. Mas essa força superior seria brasileira ou internacional?
pressão internacional com atores brasileiros. Eu aqui de fora, né? A pressão internacional ela funciona até determinado ponto, né? Então você tem que ter sempre uma infantaria indo a campo. E aí são aqueles chamados o jogo de bastidor, né? Que é, enfim, que é realmente onde as coisas acontecem. As coisas não acontecem na frente das câmeras, ou do Facebook, ou da rede X. Muitas das vezes, né, é um interlocutor que fala com um, que fala com outro, que traz uma nova perspectiva. E isso daí, essa comunicação, ela é muito quente em Brasília. Se nós tivermos o combo de pressão internacional com atores dentro do Brasil trabalhando nessa pauta, a gente pode ter sucesso. Bom, é pressão internacional, até mesmo porque Trump já declarou que está a serviço do Brasil, no caso de Cláudio Castro, para acabar de vez com esses absurdos, principalmente os que aconteceram lá no Rio de Janeiro. E Cláudio Castro não aceitou o que eles querem, mesmo sendo intimidado, mesmo querendo caçá-lo. Cláudio Castro já falou que tem 10 operações à vista. É isso mesmo. E olhem essa notícia. Cláudio Castro anuncia 10 operações contra o crime organizado. Pitoli, o governador Cláudio Castro do Rio de Janeiro vai dobrar a aposta. Segundo a apuração do jornal O Globo, da coluna do Lauro Jardim, embalado nas pesquisas que, sem exceção, mostram o apoio da população à operação realizada na semana passada nos complexos do Alemão e da Penha, o governador do Rio de Janeiro já garantiu: temos pelo menos mais 10 operações agendadas. Isso mesmo, 10 operações agendadas pelo governo do Rio de Janeiro. Não, mas contou que vai ter a operação? Operações já autorizadas pela Justiça. São 10, pelo menos 10 para acontecer no futuro, né, nos próximos meses. Que bom, né, que tem pessoas que não se dobram aqui no Brasil para o ministro Alexandre de Moraes. E agora, até aqueles que são mais apoiadores de Moraes ficaram chocados com tanta crueldade. E olha o que vai dizer Ana Paula Henkel, diretamente dos Estados Unidos. Mas antes, Gleisi Hoffmann entregando Lula de bandeja. Olhem essa notícia. O governo é totalmente contra projeto que equipara facções a organizações terroristas, diz Gleisi. Para não ficar só aqui na matéria, ouça a própria fala da ministra. Ontem, o deputado Danilo Forte também pediu a atenção do PL antifacção ao PL antiterrorismo, que equipara o crime organizado ao terrorismo. Isso é possível? Deixa a senhora também explicar. Não, nós somos contra, o governo é terminantemente contra. Somos contra esse projeto que equipara as facções criminosas ao terrorismo. O terrorismo tem objetivo político e ideológico, e o terrorismo, pela legislação internacional, dá guarida para que outros países possam fazer intervenção no nosso país. Nós não concordamos com isso. Nós já temos uma legislação sobre facções criminosas, mandamos agora um projeto de lei que traz bastante rigor para o combate às facções, e temos lá a PEC da segurança, que está tramitando há 6 meses quase, e que a Câmara não deu encaminhamento. Está na comissão especial. Eu espero que o relator realmente apure seu relatório para que a gente aprove o mais rápido possível, para nos dar condições de fazer operações integradas. A verdade é que eles estão morrendo de medo de Donald Trump classificar o CV, como pediu Cláudio Castro, e Trump já falou que está à disposição para ajudar, como organização terrorista, porque daí daria autonomia para Donald Trump, junto com a CIA, FBI, investigar quem está por trás do crime organizado, né? E aí, gente, muito peixe grande seria pego de calças curtas. É este o desespero deles. Essa é a verdade. E agora, gente, parem tudo que vocês estão fazendo e vejam essa notícia. É cruel. Chefe de gabinete de Moraes visita a cela na Papuda antes de julgamento de Bolsonaro. Segundo informações, ele já foi ver a cela para colocar o nosso presidente. Até aqueles que apoiam Moraes estão chocados com isso. Bolsonaro realmente não pode ficar na Papuda. É o que disse Eduardo Bolsonaro. Se colocar Bolsonaro na Papuda com os problemas de saúde que ele tem, seria praticamente, segundo Eduardo Bolsonaro, querer matá-lo. E agora, olha o que vai dizer Ana Paula Henkel com informações privilegiadas, revelando toda a verdade. Condenado a 27 anos de prisão por envolvimento na suposta tentativa de golpe. Ele cumpre prisão domiciliar, mas pode ser transferido para Papuda depois do julgamento dos embargos de declaração, que começa na próxima sexta-feira.
O ex-presidente foi internado em setembro no hospital DF Star, em Brasília, e tem histórico de cirurgias abdominais, além de um diagnóstico de câncer de pele. Por isso, o governo local pediu, então, uma avaliação médica especializada para definir se ele pode ficar na Papuda. E aí, Ana, surge até um bastidor, alguns veículos de imprensa veiculando que o ministro Moraes já teria, inclusive, aprovado uma cela especial para receber o ex-presidente Jair Bolsonaro. Seria uma cela com paredes brancas, ar-condicionado e televisão, segundo foi veiculado aí por alguns veículos de comunicação na Papuda, mas isso só num segundo momento. Até então está marcado para a próxima sexta-feira, dia 7, análise do recurso, embargos de declaração, mas depois abre esse prazo para um novo, né, para novo recurso. Então imagino que até o final do mês aí ainda tenha lastro, né, para a defesa apresentar novos recursos. Paula, eu vou ser breve porque eu gostaria de ouvir o professor Marcílio exatamente entrando nesse caminho dos embargos e dos recursos, mas vocês estavam falando antes, né, da ONG dos traficantes, e o problema, um dos vários problemas do Brasil hoje, e aí cabe esse contexto do presidente Bolsonaro agora indo para a Papuda também, é a normalização do absurdo. Absurdo mesmo. Nós vivemos no Brasil a normalização do absurdo, porque nenhuma ditadura, nenhum regime totalitário, nenhum regime opressor, ele acontece do dia para a noite. Olha, agora nós éramos uma democracia ontem e a partir de amanhã a imprensa livre já não é mais livre e acabou. Não é assim. As coisas vêm aos pouquinhos, vem a normalização de uma coisinha aqui. Ah, mas isso é contra o meu adversário político. Depois uma normalização de uma inconstitucionalidade ali. Não, mas isso aí também não vai passar disso. Nós estamos falando de uma eleição em 2022 em que um condenado em 3 instâncias foi eleito presidente em uma eleição completamente distópica, no sentido, não vou nem entrar na questão das urnas, se teve fraude na urna ou não, mas teve censura. Nós somos proibidos de falar uma série de coisas. Verdade. E o Lula, um descondenado, um amigo de ditador, chefe de organização criminosa, de acordo com todas as investigações da Lava Jato dentro e fora do Brasil, ele foi colocado para liderar o Brasil como presidente do Brasil, e aí vai normalizando, não, mas deixa para lá, debate presidencial, Lula e Bolsonaro, Lula está solto, né? Ouvimos até, inclusive, de um âncora de um grande jornal no Brasil, outrora grande jornal no Brasil, o senhor não deve mais nada à justiça. E agora nós continuamos a normalizar o absurdo. ONGs de traficantes. Presidente Bolsonaro, 27 anos. 27 anos por um golpe que nunca existiu, por um plano que nunca existiu. Até quando? E agora, dentro desse contexto todo de facção criminosa, mega operação, PL da facção criminosa, pontos importantes estão sendo empurrados para debaixo do tapete, como essa prisão, essa condenação ridícula, esdrúxula, que é uma perseguição política ao presidente Bolsonaro, desintegrou, ninguém fala mais dele, nós temos presos políticos no Brasil. Então, Paula, é difícil não perder a esperança, mas nós precisamos seguir falando o tempo todo, apesar de tudo isso que está acontecendo no Brasil, do PL da anistia, do PL da anistia, do PL da anistia, porque jogar o presidente Bolsonaro numa cela na Papuda, numa condenação política, 27 anos, com aquela listinha de Alexandre de Moraes que a gente sabe que ele tem os favoritos. Isso é inadmissível. Então, por mais que nós continuemos falando de toda a mega operação no Rio, que tomara que seja feita de exemplo
né? Infelizmente, perdemos 4 policiais, mas nós precisamos continuar falando do que está acontecendo com o presidente Bolsonaro, com o PL da anistia e com os outros núcleos que serão julgados agora e que, vamos combinar, as condenações já estão todas prontas. Só falta publicar. Realmente, né? A Ana Paula Henkel falou toda a verdade. Não podemos achar isso normal. É por isso, gente, que a gente tem que espalhar os 4 cantos do mundo que estão fazendo com Bolsonaro. É gravíssimo. Alan dos Santos já fez um comentário sobre isso, que na verdade eles estão falando de colocar Bolsonaro na papuda para abafar o caso da mega operação do Rio de Janeiro, que até mesmo Trump já se colocou à disposição do governador Cláudio Castro e mandou uma carta para ele. E se vocês não viram sobre isso, tem um último vídeo no canal falando sobre isso. Dá uma olhadinha lá. E agora essa notícia diretamente da mesa de Trump. Trump aponta fraude eleitoral após socialista vencer em Nova York. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apontou fraude no pleito que elegeu o democrata muçulmano socialista Zohran Mamdani, prefeito de Nova York, nesta quarta-feira, dia 5/11, na Casa Branca. O líder norte-americano fez um discurso enfatizando o aborrecimento com o resultado das eleições, descrevendo a maior cidade dos Estados Unidos como área democrata. Aspas, você vai ao supermercado e precisa apresentar um documento de identidade. Você vai ao posto de gasolina e precisa apresentar um documento de identidade. Mas para votar eles não exigem documento de identidade? É por um único motivo, porque eles fraudam os processos eleitorais, fecham aspas, alegou Trump. Gente, isso ainda vai dar muito pano pra manga. E aí, gente, a pergunta que fica é, será que eles vão tentar punir Trump porque falou isso? Porque Bolsonaro a gente já viu o que está acontecendo, mas eles não vão mexer com Trump e a gente sabe muito bem o porquê, né? E agora, gente, olhem esta notícia. Absolvição de ex-presidente. A Justiça da Bolívia anula a condenação de Jeanine Áñez. Em 2021, opositora do regime socialista foi presa depois de se declarar presidente do país em razão da renúncia de Evo Morales. O Tribunal Supremo de Justiça TSJ da Bolívia determinou a anulação da sentença de 10 anos de prisão imposta à ex-presidente Jeanine Áñez por suposta tentativa de golpe de Estado. Em 2021, policiais bolivianos prenderam a opositora do regime socialista depois que ela se declarou presidente do país em razão da denúncia de Evo Morales. O presidente da corte, Romer Salcedo, comunicou nesta quarta-feira, dia 5, que também emitiu uma ordem para sua libertação imediata. Jeanine Áñez, condenada em junho de 2022 sobre a acusação de assumir ilegalmente o comando do país em 2019, permanece presa em La Paz. Segundo Romer Salcedo, Áñez deveria ter passado por um julgamento de responsabilidade, procedimento que exige aval prévio do Congresso, em vez de ser julgada como uma cidadã comum. Constatou-se que houve violações da ordem jurídica vigente, bem como dos direitos que ela goza, explicou o magistrado na decisão. Nesta terça-feira, dia 4, Jeanine Áñez, de 58 anos, usou suas redes sociais para reafirmar a sua luta pela liberdade do país. Aspas, nunca me arrependerei de ter servido a minha pátria quando ela precisou de mim, escreveu a ex-presidente no X. Fiz isso com consciência e o coração firme, sabendo que decisões difíceis têm um preço. Aprendi que a liberdade mais profunda não depende de muros, mas de manter viva a verdade que fiz, porque o que eu fiz, fecham aspas, completou ela. Gente, é por isso que eu falo para vocês, se vocês perceberem, aqui ela falou, eu lutei pelo meu país, é igual Bolsonaro. Bolsonaro hoje está preso porque lutou pelo nosso país, porque foi um homem que não roubou, não deixou roubar e bateu de frente com o sistema. Essa é a verdade, é uma perseguição política. É por isso que eu quero continuar pedindo a cada um de vocês, cada um com a sua religião, com a sua crença, com a sua fé, vamos orar por Bolsonaro. Gente, é só Deus que pode mudar a história do nosso Brasil. Eu sei, olhando aos olhos humanos, você diz que é impossível, mas tem um Deus lá no céu que é o Deus do impossível. E sem fé é impossível agradar a Deus. É por isso que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se veem. A gente tá vendo Bolsonaro lá,
né, na prisão domiciliar, falando que vai colocar ele na papuda. Mas quem dá a última palavra é Deus, porque ele é o juiz dos juízes. E eu acredito que Bolsonaro vai ficar bem, vai voltar a ser elegível, vai sentar de novo na cadeira de presidente, com metade do Senado e metade da Câmara, vai mudar a história desse Brasil. E vai sim, gente, colocar cada um em seu devido lugar. E se você, assim como eu, tem fé em Deus e acredita nisso, deixa aqui nos comentários, somos todos Bolsonaro, Deus acima de tudo. E compartilha muito esse vídeo, gente, para que todos saibam a verdade que a mídia tem que esconder de você. Também deixe o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, para a gente poder se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Renata e moro no interior de São Paulo, Taubaté. Também quero agradecer a cada um de vocês pelo carinho, por pedir restabelecimento da minha saúde, por me mandar receitas. Todas elas eu estou fazendo, viu, gente? Sempre que eu vou ali, que eu tenho que ir no médico, eu vou no mercadão ali da minha cidade, em Taubaté, que tem que vender bastante chá e tô tomando todos. Já estou bem melhor e sei e acredito que as orações de vocês. E eu acredito que eu vou ficar bem, porque quem dá a última palavra é Deus. Ele é o juiz dos juízes e o médico dos médicos. Bom, eu vou ficando por aqui, desejando uma noite muito mais que abençoada e repleta do amor do nosso Deus. Só não esquece de compartilhar e que Deus possa prosperar e abençoar na vida de cada um de vocês 1000 vezes mais. Até nosso próximo vídeo!